Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Achas que Conheces. Este podcast tem o apoio do bairro comercial Caldas da Rainha e conta também com o apoio dos alunos de cursos audiovisuais da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Mais uma vez, o meu muito obrigada à loja Ava Concept Store por nos ter gentilmente cedido estas maravilhosas peças de roupa para podermos gravar este episódio. E hoje tenho aqui um convidado muito especial, José Ramalho. Muito obrigada. Obrigada, Zé, por teres vindo, está Com bem? todo o gosto. O Zé, o nosso Bordal Pinheiro, não é? Tem dias que sim. Tem dias que sim, mas já lá vamos, Zé, já lá Ok. vamos. Vamos começar aqui pelo início. Podemos ir um bocadinho aqui a um Zé pequenino, assim, Sim, tranquilo. a uma infância, pode ser? Vamos isso. Tu já eras aquele miúdo que com 5 ou 6 anos já andava lá em casa a fazer coisas com as panelas e com os tachos e... Não. Ou não? Não. Ou pelo contrário... Essa imagem é assim um bocadinho à volta de muitas pessoas ligadas ao mundo do espetáculo. Eu já em pequenino, alguns até na barriga da mãe já faziam não sei o quê. Eu não fazia nada disso. Fui uma criança tranquila. Introvertido? QB, sim, isso continua a ser. Eu sou bastante tímido, isso é um facto. Não confundir que depois, em situações profissionais, essa timidez não é evidente e as pessoas confundem. Mas como é que a pessoa é tímida e depois está aqui e não é nada tipo? Bom, tem a ver com um princípio, que é o princípio profissional. Correto. E como eu costumo dizer, eu sou tímido, mas ando a tratar-me há 63 anos, que é a minha idade. E, portanto, é um processo. Era uma criança tranquila, fui uma criança tranquila, que brincava, usava a rua como espaço. Tu nasces Assim, nas como Caldas da tínhamos- Rainha? Não, eu nasço em Lisboa, Ok. Material Alfredo da Costa. Eu sou de Lisboa, os meus pais são alentejanos, portanto, como eu costumo dizer, a concepção foi atrás de um chaparro no Alentejo profundo, no concelho de Moura, na aldeia de Póvoa de São Miguel, mas nasci depois em Lisboa, na Material Alfredo da Costa, no dia 3 de julho de 1962. E vivi sempre nos arredores de Lisboa, vivi na Amadora, num bairro Brandoa, que era um bairro muito peculiar pelo seu desordenamento territorial. Chegou à época a ser o maior bairro clandestino da Europa por essa razão, onde o espaço, mas por ser um bairro, tinha as virtudes todas do bairro, que é os códigos de conduta, os princípios, a ética, valores de solidariedade, de partilha, de entrega e zero tolerância à traição. Claro. E, portanto, ou seja, a entrega de uns aos outros era fundamental. Quando era por bem, funcionava tudo bem. Quando Quando era havia, por mal, isso, a coisa funcionava mesmo mal, não é? E funcionava sem gangue, em modo tribo, melhor dizendo, porque era a minha rua contra a tua rua e assim sucessivamente. Exatamente. E depois, se fosse uma coisa de bairro, era o meu bairro contra o teu bairro, aquelas coisas todas. Isto era válido para tudo, para o bem e para o mal. Fiz todas as brincadeiras de rua possíveis e imaginárias, dos jogos tradicionais, das apanhadas, dos cabra-cegas, o jogo do peão, o arco, o espeta, enfim, toda essa gama que fazia parte digamos, da ludicidade de uma criança desse tempo, e ao mesmo tempo construímos fantasias a partir do que nos era acessível, quer por via das revistas de banda desenhada, quer por via da pouca televisão que já havia no final dos anos 60 e que se vê. Mas muito cedo começaste a ser sedento da procura da arte, da informação. O que eu fui sedento, sim. Tive uma não sei, uma empatia com a palavra e passei a ler bastante. Eu lia livros, na zona eu via livros, havia à época uma coisa que é muito comum, quer dizer, hoje é menos, ainda acontece, mas foi mais comum bem nos anos 90, que eram os jornais passaram a trazer um livro acoplado. Ora, já nos anos 60 e nos anos 70, havia marcas de bebidas. Havia uma bebida que era, posso dizer porque ela já não existe, que era o Fruto Real, que tinha nas suas cápsulas, vinha um conjunto de livros. Correto. Portanto, tinhas direito a um livro. Portanto, e aí as aventuras de Tom Sawyer, o Robinson Crusoe, enfim, todos estes, a Câmara do Pai Tomás,
o Edmundo Dami, portanto, ou seja, havia muitos, íamos tendo acesso a esse, e esses eram os livros muitos dos livros que eu ia lendo. Por outro lado, ia lendo jornais. Que transportaste até hoje? És Sim, um leitor sim, compulsivo? sim. Eu sou um perigoso leitor e um perigoso... E como ainda sou para mim o livro é importante, o livro objeto físico. Claro. Não, o cheiro. Não o quero toque. o e-book, não sei ler nessas coisas, Claro. só sei ler livros. E livros físicos. Depois tenho um drama, por exemplo, aqui nas Caldas da Rainha, onde eu cheguei, não trazia meia dúzia de livros comigo, enfim, porque eu tenho casa em Almada. Continuas a ter casa em Lisboa, então? Sim. E, tens família em Lisboa? Tenho os meus filhos, quer dizer, em Lisboa neste momento tenho o meu filho a viver na minha casa, em Almada. A minha filha viveu até há 2 anos, portanto foi viver para o Alentejo, para Montemoro Novo, para uma aldeia de São Cristóvão, uma aldeia de Montemoro Novo, mas sempre vivemos depois em Lisboa. E então, a região de como é que Lisboa. tu vens para as Caldas da Rainha? Foi um desafio do então diretor Carlos Mota, que quando lhe é proposto dirigir, na qualidade de diretor artístico, o Centro Cultural e Congresso das Caldas da Rainha, Correto. ele desafia-me em 2007, no verão de 2007, ainda o Centro Cultural estava em construção, para assumir a direção técnica da casa. Já tu trabalhavas, desculpa, isto para enquadrar tudo, já tu trabalhavas na parte artística da casa. Sim, e não, aliás, o Carlos Mota convida-me por eu ser um profissional do mundo do espetáculo. Eu fiz ontem 43 anos de profissão, foi o primeiro Salva de palmas ao José Ramalho, que ontem fez 43 anos de profissão. Ontem, quer dizer, isto considerando o dia da gravação, não é? Pois, ontem ajudem-me lá que eu estou como outro dia 3. Então não é dia 2, é dia 2. Antes de ontem, dia 2 de outubro. Ou seja, é por agora, não interessa, por agora 43 anos. Ou seja, eu comecei a fazer teatro profissional aos 20 anos, fazia teatro amador, justamente comecei a fazer teatro amador na Brandoa, eu estudei sempre na Amadora, na escola, depois de 3 anos de teatro amador, envolvido no associativismo cultural, em projetos variados, fazendo rádio pirata, fazendo construção de jornais, enfim. Também passaste pela rádio? Sim. Maravilha. E depois, esta vontade, de repente, aquilo desperta em mim, a propósito, voltando aqui um bocadinho atrás, coisa assim, eu pequenino nada. Digamos, o primeiro contacto que eu tenho, de uma forma mais objetiva, ligado, digamos, a uma experiência para-teatral, é na telescola, que eu sou aluno da telescola, no pós-25 de Abril de 74, portanto, estava aí no 5º, 6º ano, e fazemos uma festa de Natal, é a primeira festa de Natal que fazemos no pós-25 de Abril de 74, e fazemos entre as canções próprias do momento, as canções revolucionárias, e fazemos uma peça de teatro, lembro perfeitamente, peça de teatro em francês, porque como nós a nossa língua estrangeira, claro, era o francês, fazemos isso. Portanto, é o primeiro contacto, uma coisa para-teatral, que eu tenha de uma memória mais. Portanto, não há nada... E o bicho fica? Depois, não necessariamente, é uns anos depois, portanto, também não é muitos anos depois, mas 3, 4 anos depois, por via do processo cultural, eu chego... sou desafiado a integrar um grupo de teatro amador. Correto. Ora, para quem é tímido... Diz-me só uma coisa, já dava para ganhar um dinheirinho porreiro nessa altura com isso, ou era muito difícil? Não, como amador não se ganha nada, não se ganhava nada, e hoje ainda também não se ganha nada. Como profissional, sim. Portanto, quando eu passo a profissional, passo a ter um salário, um salário que era... Eu trabalhei durante 9 meses, eu costumo dizer que na prática só trabalhei na minha vida 9 meses, porque trabalhei numa empresa de enchidos, chouriços e afins, fiambres. Enchi chouriço mesmo. Quase. Eu adorava, porque eu era, nessa empresa estive 9 meses, foi o tempo de uma gestação, que eram os contratos de então, e fui para empregado de escritório, fui para operador mecanográfico de terceira, que é um título nobiliárquico próprio de qualquer realeza, e depois, que no fundo consistia em quê? Organizar a faturação e o arquivo e tal. E ao mesmo tempo, porque era uma experiência que eu já vinha tendo nas férias de verão, para ganhar uns trocados valentes, era ajudante motorista.
que eu adorava, porque andava sempre na estrada, e isso eu tenho aqui este espírito nómada, e então tinha essa dupla função. Depois despedi-me, ao fim de 9 meses. Portanto, o bebê nasceu? O bebê nasceu, tive ali uns meses, foi os meses de verão, aquilo que coincidiu com os meses de verão, não aproveitei para continuar a ter férias, e justamente em outubro entro numa companhia de teatro que se chama Lanterna Mágica. Ainda existe? A estrutura ainda existe, mas já não tem, Correto. já não funciona em pleno como então. E, portanto, a partir daí inicia um processo profissional. O que é o processo profissional? É pagarem para eu desenvolver aquele trabalho. Passa, o meu trabalho passa a ser esse, e isso foi... Perguntas se dava para ganhar, dava para as despesas do dia-a-dia, do mês. Não dava para os valores, mas dava. Depois, o que é que acrescentei aqui foi... comecei logo a trabalhar em televisão ao mesmo tempo. Porque a companhia de teatro Lanterna Mágica tinha muitos programas de televisão, trabalhava com muitos programas de televisão, e eu passei a trabalhar em televisão com marionetas. Porque é bom dizer que a Lanterna Mágica é uma companhia de teatro de marionetas, e essa foi a minha especialidade, e foi onde eu comecei nesse processo. E programas como o Jaca Canta, programas do domingo à tarde, fiz todos, 1, 2, 3... Eu parece que ainda tenho noção de ver, quando acabavam os programas, Lanterna Mágica a passar. Sim. Seria... talvez. Sim, talvez. É? E depois, mais tarde, eu estou ali 3 anos, depois passo para uma outra companhia de teatro, que é a Companhia de Teatro Marionetas de Lisboa, correto, que era a maior companhia de teatro de marionetas à época, em Portugal. Vão-me desafiar, convidam-me para isso, e ao mesmo tempo eu já estava num outro programa de televisão, que foi um programa que durou 3 anos, foi um programa muito relevante na história da televisão portuguesa para o público infantil juvenil, que era o Jornalinho, que era a informação para os mais novos. E tinha 2 marionetas, uma é o Elias, outra é o Horácio, eu fazia o papel do Horácio, e portanto aí dava algum conforto também, porque para além de ganhar no teatro, ganhava também na televisão. E depois sempre fui fazer... Qual é a magia da marioneta? Mas a marioneta é tu projetares num terceiro elemento, um elemento externo, as personagens, e portanto tu, através de uma figura externa, conseguis criar comunicação, que é o teatro é uma arte da comunicação, claro, e o teatro de marionetas usa esse elemento de mediador entre o ator e o público. Essa magia é como é que se dá ânima, convocando aqui o grego, a linguagem grega, que é alma. Como é que se dá alma a um objeto inanimado? E, portanto, é essa magia, portanto, esse jogo de animar uma figura inanimada e a relação que ela estabelece com o público. E o público acreditar que o que está a acontecer é que o boneco tem vida. Correto. Portanto, esse é o exercício, enfim, desafiante, e é um fio da navalha. Durante quantos anos aqui nesta... Nas Martas de Lisboa trabalho até, portanto, durante... Portanto, eu entrei em 86, digamos até... O 2010 é o último espetáculo que eu faço com a marca Marioneta de Lisboa, que foi uma ópera. Deixa de saudades? O projeto sim, mas tinha que ser... Portanto, eu termino com uma ópera com a Orquestra Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian, com a orquestra dirigida pela Joana Carneiro, pela mestre Joana Carneiro, e portanto foi a última coisa. Saudades dessa companhia, sim, porque foi um tempo em que foi possível ter uma companhia de teatro com uma dimensão relativa, que hoje já não era possível, e fazer espetáculos por tudo quanto é sítio. Lisboa, Portugal inteiro, estrangeiro, enfim. Uma coisa, já nessa altura a arte passava pelos problemas que passa hoje em dia, sim, ao nível, percebes já o que é que eu estou a querer dizer, não é? Portanto, ao nível dos poucos apoios que existem, dos apoios precários, ou nessa altura a arte era mais valorizada do que aquilo que é hoje em dia? Cláudia, há vários patamares. A arte, o processo artístico e a vivência, e em alguns casos a sobrevivência, a partir do modo profissional, a partir da arte, é algo que perpassa os tempos. Desde a Antiguidade Clássica, bom, se calhar anteriormente ainda, do tempo da Índia, da civilização indiana, passando pelos egípcios, bom, depois a Grécia, Roma, até hoje, sempre houve há sempre uma dificuldade. Agora, há momentos, quando
os momentos civilizacionais são mais, têm mais músculo financeiro, Correto. cria-lhes uma apetência maior também para o lazer, onde entra a arte. Exatamente. E, portanto, nesses momentos, as coisas, digamos, que passam de crise a uma existência. Quando vivemos em países, como é o caso de Portugal, que têm sempre umas economias muito débeis, isso afeta bastante. Exatamente. E, portanto, ainda hoje, a Presidente da Fundação EDP, estamos a falar de uma coisa, de uma escala completamente distinta, Uma estrutura grande. vinha falar de alguns aspectos que são relevantes a introduzir nas regras de apoio à arte e aos processos e a tudo aquilo que é o universo da cultura, para, de modo a aligeirar e a aliviar aquilo que são as dificuldades, algumas dificuldades do mundo artístico, do mundo, concorrendo para o panorama cultural, que passam por coisas muito básicas, que é, e são mesmo básicas, que é baixar o IVA de 23% para 6%, Exatamente. por exemplo, reformular a lei do mecenato, portanto, trabalhar, batalhar para que 1% do orçamento do Estado seja afeto à cultura. Bom, mas não é suficiente, às vezes não é por mais dinheiro que as coisas acontecem. É preciso ter uma política clara de estratégias culturais. O para que é que são as políticas públicas. Ainda ontem um amigo me fez chegar um estudo de uma italiana, americana, britânica, que é professora universitária, investigadora, que trabalha sobre o impacto da economia nas práticas culturais. E é uma questão que às vezes são coisas... E reportando o quê? Reportando a importância que o investimento tem na cultura naquilo que é o desenvolvimento das sociedades. Exatamente, o desenvolvimento social. Bom, e agora perdi-me, eu Sim. levava aqui quase, Não, para isto não ficar chato. Estávamos aqui um podcast todo a falar sobre isto. Eu não ficar chato assim. Agora, esse processo da crise, sobre a arte / crise, é um binómio que habita. Então, portanto, tu trabalhas em Lisboa uma série de anos, não é? Surge-te este convite, este desafio para vires trabalhar para o CCC, ok? Inaugurar a casa. Inaugurar a casa, exatamente. E como é que tu abraças este desafio? Bem, muito bem, diria. Porque eu em 2007 venho depois visitar o espaço, está tudo em obras ainda, está muita lama, é um estaleiro. Desculpa estar-te a interromper, sabes que estas conversas são assim. À vontade, tu é que... Em Lisboa, o que é que tu deixas? Deixas os teus filhos? Deixo os meus filhos vivem já, ou seja, vivem comigo, exatamente, na minha casa, portanto eu já estava separado, mas eles viviam comigo. Deixo um projeto que é a Companhia Mirante Lisboa, portanto, de certa forma interrompe o processo, exatamente, mas também é um fim de ciclo da própria companhia. Deixo uma rede de contactos e conhecimentos estruturada, claro, de contactos, mas sobretudo das redes de amigos. Sim, deixo ali, não a perdendo. Exatamente, claro. O vir para aqui, o desafio era enorme, porque quando eu contacto com aquilo o objeto Centro Cultural e Congresso das Caldas da Rainha é um objeto similar ao do... Olhando para aquilo na forma como ele estava, bom, isto é o CCB nas Caldas claro, da Rainha. Evidentemente, é na sua devida proporção, mas é na mesma escala. E isso qualquer profissional do mundo do espetáculo queria abraçar, e tendo tido a oportunidade. Como eu tive essa oportunidade, aceitei de imediato embarcar nesta equipa de então, e passei a ser uma visitadora. Vens como produtor de espetáculo? Não, venho como diretor técnico. Como diretor técnico, portanto, o que é que eu venho? É a gestão, é a organização da equipa técnica, numa primeira fase. Numa primeira fase até é mais do que isso, foi olhar o edifício na plenitude, tudo o que era estruturante e técnico. Depois fui, digamos, arrumando, sobretudo na área técnica, onde é a gestão e planificação dos recursos humanos e recursos técnicos. Podes não responder, estás no teu direito. Sim. Tiveste a oportunidade de escolher a equipa que tu querias? Não, tivemos a oportunidade, e eu digo que tivemos, não é uma questão agora de ser politicamente correto, porque foi mesmo essa a aposta de princípio, queremos uma equipa nova, com determinados perfis e requisitos, e conseguimos-la.
fizemos uma oferta de emprego, foi feito um anúncio de oferta de emprego e um conjunto de pessoas candidataram-se. Exatamente. E deu-se a sorte de, naquele naipe de profissionais que se candidataram, estarem 3 jovens, que era isso que não se pretendia, formados em cada uma das 3 áreas, que a saber, eu vou dizer aqui de alguns palavrões do léxico da técnica, cenotécnico, que é a maquinaria de cena, portanto tudo que é palco, planejamentos, maquinaria por fora, som, vídeo e depois também a iluminação. Mas digo primeiro os 3 porquê? Porque de repente 3 jovens, na casa dos 20, 25 anos, 22, 23, 24, 25 anos, que superaram as expectativas. capazes, portanto, que formados nas respectivas áreas, com licenciaturas nessas áreas e disponíveis para abarcar um projeto novo, e eram todos das Caldas da Rainha. Maravilha. Portanto, estavam reunidas as condições e depois fomos buscar uma outra pessoa para a iluminação. Nunca sentiste a necessidade de dizer assim, pá, eu conheço tanta gente em Lisboa, vou não lá quis buscar. Não, isso foi mesmo a condição que eu impus a mim mesmo, não quis. E não quis por uma razão muito simples, não quis trazer vícios. Eu próprio desafio-me a não querer, ou seja, naturalmente tenho vícios, mas procuro todos os dias inquietar-me para derrubar vícios que eu sinta que estão a contribuir para um marasmo. Claro. E, portanto, de liderar equipas, de coordenar e liderar equipas, de dirigir equipas, obriga a esse exercício permanente. Bom, eu trazia essa experiência de dirigir espetáculos, dirigir dos mais variados, como formador, coordenar equipe, portanto, enfim, trazia eu vim com um apor, com uma experiência ligada ao mundo artístico, mas com a gestão permanente de equipas. E, portanto, foi esse o propósito, não quis trazer ninguém. Nunca tive esse, aliás, foi justamente uma condição que eu impus a mim mesmo, quer dizer, era uma condição fácil de cumprir, claro. E daí a oferta de emprego. E até posso dizer, candidataram-se pessoas próximas de mim, meus conhecidos, alguns até frequentaram formações que eu dei, mas eu não quis nenhum desses, não por... não, quis mesmo equipa, porque quando se perceber aquela equipa de base, que uma parte da equipa é que lá está. Por exemplo, o Pedro e o João, ainda hoje lá estão. O Filipe Fazendeiro. Estamos a falar há quantos anos? 17 anos. 17. Em 2008. Portanto, em 2008 tínhamos esta equipa. E o Rui era o mais velho, era um ano mais novo que eu, portanto trazia um sénior, que depois, ao fim de um tempo, decidiu partir para outro projeto da vida dele, e fomos buscar uma jovem licenciada da ESAD, a Joana, e portanto de repente tínhamos ali uma equipa muito jovem. Deve ter sido histórico, à época foi de certeza histórico, mesmo a nível mundial, entregar um equipamento da grandiosidade deste, com 18 milhões de euros de investimento, claro. Quer na construção do edifício, quer nos equipamentos, e com esta complexidade, a uma equipa jovem. E à altura, com condições espetaculares, não é? Sim, sim. Na altura, não é? Não, o edifício. O Centro Cultural e Congressos, quando nasce, quando é inaugurado com a tecnologia de ponta que se usava no mundo do espetáculo à época. Portanto, é evidente que era a condição, porque obrigava-se. Claro. Ainda hoje dá o mesmo prazer que te dava há 17 anos? Dá por uma razão muito simples. Isso é uma grande questão que se coloca todos os dias, a todos nós, quer a mim, quer a equipa que eu coordeno e que dirijo ali naquela casa, que é... E eu pergunto-me qual é a razão. A razão é porque nós trabalhamos naquilo que fomos formados. E, portanto, quando trabalhamos naquilo para que fomos formados, ou seja, que acrescentámos os nossos conhecimentos, isso... o sentido o prazer de fazer, a motivação primeira é a exigência profissional. E, portanto, é o prazer de fazer. Esse não perdemos, felizmente. Às vezes, estamos um bocadinho mais, depende de ciclos, mais motivados, se os outros desafios depois, acoplados a isto, são ou não mais desafiantes. Aquela rede de amigos que tu tinhas em Lisboa, tu conseguiste criar igual aqui nas Caldas? Ao longo destes anos? Nas Caldas consegui criar uma outra rede. Aliás, eu uso uma expressão que é: eu sinto que fui adotado nas Caldas da Rainha. Verdadeiramente. Tu sentes-te acarinhado pela cidade? Sinto. A princípio era uma figura estranha,
nas Caldas da Rainha, eu reconheço isso, porque à época vir um sujeito que não se sabe muito bem de onde é que vem, Claro. cabeça rapada, portanto, com umas roupas um bocadinho mais Fora da caixa. fora do comum, portanto, eu reconheço que à época, mas eu sabia que era isso, mas isso eu não, que isso faz parte da minha marca identitária. E portanto isso não alterava, mesmo, mas depois, à medida que fomos avançando, as pessoas foram-me acarinhando e portanto fui adotado nas Caldas da Rainha. Que maravilha. Olha, temos que falar aqui de uma personagem que tu encaras com toda a pompa e circunstância e com um profissionalismo brutal, não é? Que é aqui o nosso Zé Povinho. Como é que tu começas a Bordal fazer... Pinheiro. Ou o Bordal Pinheiro, Sim, desculpa. o pai, é o pai. É o pai, exato. Como é que tu começas a fazer o Bordal Pinheiro? O Bordal Pinheiro começo a fazer, foi um desafio colocado para inaugurar a rota bordaliana. Correto. E o desafio é-me colocado. Deixa-me só falar com estes garotos, porque eles estão aqui a fazer sinais, estás a perceber? E eu não estou a perceber nada. Estamos na meia hora, Ana? Ah, ok, muito obrigada. Pronto. Era isso que eu estava a ver. Desculpa. Não, tranquilo. A rota bordaliana foi inaugurada, ou ia ser inaugurada, portanto, agora falando um bocadinho no passado, e sou desafiado a fazer, a desenvolver a personagem Bordal Pinheiro para acompanhar a rota. Contextualizar. Bom, este desafio obriga-me a preparar a personagem, estudá-la, a ver conteúdos, a ver a componente histórica, a biografia, e portanto esse foi o primeiro desafio, ao qual incluí mais duas personagens, a Saloia e o Zé Povinho, que me acompanharam, dois atores, a Saloia encarnado pela minha filha, que é atriz profissional, Eunice Correia, porque não é por ser, ela foi, não é por ser minha filha, não foi por ser minha filha, foi porque era uma atriz. Que maravilha, eu acho que ninguém sabe disso, que maravilha. A Saloia orgulho. Foi orgulho de pai? Sim, porque ela faz. Não sou um pai babado, não sou um pai, mas nem sou um pai galinha. Agora, como reconheço, é um bocadinho difícil às vezes aos pais, e eu sou muito crítico nessas coisas, mas que ela é competentíssima como atriz. Claro. E portanto, como eu precisava de uma atriz com aquelas características, desafiei-a se ela queria fazer, tanto mais que até foi uma personagem que não falava, era muda, e portanto, e é curioso que depois no final já no Barata Feia, quando foi o vernissage portanto passa aqui a redundância, da rota, havia várias pessoas vieram perguntar, aquela personagem, só com os gestos, com os estudos, quem é? É fantástico. Eu aí, calado, porque eu não quis misturar alhos com bugalhos, fiquei muito contente que afinal o trabalho de atriz tinha passado, que era isso que me interessava, portanto, e depois nessa altura eu disse, é a minha filha. Portanto, fica toda a gente, que eram pessoas amigas, olha, não sabia, sim, não era relevante que ela fosse minha filha, o que era relevante é que ela fosse atriz, e depois o Carlos Sebastião, que fez o Zé Povinho, e portanto, estas duas personagens acompanharam-me nesse aqui, portanto, desde esse dia, a personagem correu muito bem, devo dizer que foi um desafio bastante grande, eu reconheço que me correu muito bem, e por exemplo, foi num dia de muita chuva, as pessoas... Começámos aquilo lá embaixo na estação de comboio, junto à RAM. Sim. E depois e quando chegámos à praça 5 de Outubro, onde está não é a banha, não, o Lobo, é o Lobo e o Gro, e eu estava a chover tanto que eu disse, isto parou aqui, pensei eu, daqui até à Saloia, que era preciso fazer aquele passo grande, esta malta agora vai-se embora. O qual não foi o meu espanto quando cheguei à Saloia, tinha as pessoas todas lá outra vez, e então já ganhámos isto, agora vamos ir à frente. Bom, então correu muito bem, e portanto a partir daí transformou-se numa personagem que assimilei e já representei, e depois foram-me solicitando ao longo dos anos, das mais diversas circunstâncias, quer por via do município, quer por via da Visabeira, quer por outras vias, até chegar há 2 anos o filme. O Bordal é só uma personagem mesmo, ou tu já estás tão conectado a esta personagem que ele também já faz parte de ti? Sabes, essa é uma grande questão no teatro e nos atores, que é se os atores convivem com as personagens depois fora do palco.
não tenho essa dimensão esquizofrénica, tenho-a noutros contextos, nesse não tenho. Ou seja, consigo deixar as personagens Claro. Ali no Arrecadadas. cabide. Quando é necessário convocá-las, tenho o meu tempo de trabalho prévio e a partir daí elas voltam a estar presentes. E porquê? Porque eu trabalho com muitas personagens. Porque eu continuei a fazer espetáculos de teatro. Portanto, eu continuo a fazer a minha vida. Só para voltar um bocadinho atrás, mas que é no fundo só que faz sentido com isto, que é eu deixo a Companhia Marta de Lisboa cá, mas nasce um outro projeto que é o Teatro Figura, que é o meu projeto com o qual eu realizo espetáculos, formação, Exatamente. desenvolvo projetos Portanto, especiais. continuas cá e lá. Sim. Continuo a ter esse processo criativo, está sempre presente em mais Vou-te diversas fazer uma dimensões. última pergunta, que é, tu que és um homem das artes, o que a arte significa na tua vida, Zé? Tudo. E não é num sentido exclusivista, é tudo porque em determinado momento pensei se isso seria assim. Ou seja, não estaria a exagerar, às vezes quando havia colegas meus, e quando digo colegas digo num lato senso, Sim, claro. posso não os conhecer de lado nenhum, mas pessoas do mundo dos espetáculos, não, isto tudo é a minha vida. Tudo, porquê? Porque a determinada altura, todo o teu processo de olhar o mundo passa a um processo criativo. Portanto, tu tens um olhar, constróis pensamento crítico, Correto. a partir da arte, Correto. portanto, observação da sociedade a partir da arte, o grau de exigência que tu tens para com determinadas posturas, determinados valores, é tudo a partir da arte. Portanto, a arte passou a ser, é muito mais presente, está muito mais plasmada naquilo que é o meu corpus físico, mas sobretudo intelectual, mas que também se revela a dimensão estética na forma de estar, na forma de viver o dia-a-dia, a dimensão intelectual de conversar sobre, de observar os assuntos, a sociedade, de observar os mais diversos temas. Portanto, a arte, por muito que eu não quis, aqui não é o ser não é para não ficar para ficar bonitinho na fotografia, não, de facto tenho consciência de que essa dimensão ganhou uma bolha significativa onde eu navego e ando aqui. E que me protege. És sempre muito uma personagem ou consegues deixar todas as tuas personagens de fora e de vez em quando seres só o José Ramalho? Duas dimensões. Há aspectos da profissão que eu transporto no ser social que é o José Ramalho. Nomeadamente, projeção de voz, a articulação da palavra, isso é parte integrante, mas isso é algo que deriva da minha função, mas uso-a em termos sociais. Que às vezes há pessoas que perguntam, estás sempre... Não. A articulação também, da palavra, a forma como o digo, a preocupação com a palavra, com a qualidade do português, uma série de aspectos que derivam da prática profissional. Quanto às personagens, deixo-as todas nos armários, são múltiplos os armários, até porque eu trabalho com muitas personagens. Porque no teatro de marionetas, em particular, que é uma das dimensões, sendo a minha especialidade, é uma das dimensões que eu uso na prática teatral, eu trabalho com muitas personagens, que implica registros de voz, de personalidade diferenciado no mesmo espetáculo. E, portanto, se eu, de repente, me deixasse, digamos, tornar refém dessas personagens, bom, era uma confusão, era um caos absoluto. Exatamente. Eu gosto do caos, eu gosto não nessa qualidade, que infelizmente não tenho a heteronímia, não é propriamente uma condição que eu tenha, mas agora, diria no sentido de tiques daqui, tiques de lá. Bom, isso felizmente não. Há uma figura que é o José Ramalho, que é aquela, bom, que as pessoas conhecem, quem me conhece, obviamente, mas a dimensão das personagens só pontualmente se tiver que brincar. Claro. Fora, para além do momento onde elas têm que ser usadas, que é o momento profissional. Muito obrigada por teres vindo às Caldas, mesmo. Eu acho que a cidade tem muito a agradecer à pessoa que tu tens sido e ao trabalho que tu tens desenvolvido em prol da cidade e da comunidade.
Portanto, só tenha Fica um muito... bocadinho à rasca agora com essa. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que nós temos que ter sempre a humildade de agradecer a quem vem acrescentar. E tu vieste acrescentar muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Está bem, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Muito obrigada, José Ramalho. Até para a semana.